Se eu descobrisse hoje que eu tenho hidradeniite supurativa e pudesse fazer alguma coisa para entender melhor o que está acontecendo, eu pediria alguns exames. E não porque esses exames vão me dar o diagnóstico de hidradeniite, mas porque eles podem me mostrar fatores que estão influenciando a inflamação, a energia, a recuperação do organismo e até mesmo a resposta ao tratamento. E eu vou compartilhar aqui com vocês quais são os exames e o porquê de cada um deles. Se você ainda não me conhece, eu sou Clara Fonseca, nutricionista funcional especializada em hidradeniite supurativa. Há mais de 9 anos eu acompanho pacientes com hidradeniite e é uma parte muito importante do meu trabalho é entender o organismo como um todo e não apenas as lesões da sua pele. Eu queria deixar um aviso aqui importante. Esse vídeo não substitui uma avaliação individual. Nem todo paciente vai precisar dos mesmos exames. E a interpretação do resultado deve ser sempre considerando a história do paciente e os sintomas clínicos de cada um. E uma coisa muito importante também. Os exames, eles são lidos, interpretados no seu conjunto. Não adianta você pegar e fazer um exame dessa lista que eu estou te dando, porque ele normalmente vem acompanhado de uma sequência, além, obviamente, do histórico clínico do paciente. Então, a gente faz a leitura, a avaliação do exame, olhando para todos os exames pedidos, porque eles têm um porquê de estar ali, tá bom? Então, bora lá. Exame número um, a maravilhosa vitamina D. É um exame que eu peço realmente com bastante frequência. Então, a vitamina D, ela participa de funções importantes do sistema imunológico. Muitas pessoas, é muito difícil pegar um paciente com uma vitamina D boa sem suplementação. Então, muitas pessoas apresentam níveis baixíssimos de vitamina D. Obviamente, essa interpretação deve ser individualizada, né? E não é porque a vitamina D está baixa que ela vai explicar tudo o que está acontecendo com você. Ela não é a causadora do que está acontecendo, mas ela é um fator muito importante para a gente avaliar e corrigir. Então, vale a pena investigar. Se a gente for considerar um paciente com hidradeniite supurativa, uma vitamina D boa é ali acima de 50, 60 seria maravilhoso, de 60 ali para cima a gente considera para hidradeniite, lembrando sempre que aqui a gente está falando de um grupo específico de paciente, uma vitamina D acima ali de 50, 60, para a gente manter nesse nível ali para o paciente, tá? O segundo exame, na verdade, aqui eu vou falar de dois em um, né? É o ferro e a ferritina. Quem convive com uma inflamação crônica pode apresentar alterações relacionadas ao metabolismo do ferro. Então, é muito, 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 muito comum paciente com ferro e ferritina baixos, né? O que que são baixos? Mais uma vez, para um paciente com hidradeniite supurativa, abaixo de 60 é um ferro e uma ferritina baixa. Ambos têm que estar acima de 60, né? Então a gente vai pedir ferritina, ferro sérico, saturação de transferrina, para poder ver como é que tá todo ali o conjunto, né? Cansaço, queda de cabelo, falta de disposição, tudo é muito comum no paciente com hidradeniite e muitas vezes quando a gente vai avaliar a ferroferritina, tá tudo lá embaixo e aí a gente entende por que que tá desse jeito. A própria inflamação crônica requer do organismo essa atenção aos níveis de ferro e de ferritina, tá? E o exame número 3, nossa, esse exame, que é o exame de zinco, ele é de extrema importância. Inclusive, o zinco é um mineral que aparece em artigos científicos para hidradeniite. A vitamina D, o ferro também aparecem, tá? Ele tem uma importância de cicatrização e ele participa de muitas, mas muitas mesmo, mais de 300 reações dentro do nosso organismo, né? Então, é um mineral de extrema importância que realmente precisa estar atento. Um zinco ideal para um paciente com hidradeniite supurativa é um zinco acima de 95 ou 0,95, porque aí vai depender de como é que tá a unidade de medida do seu exame. Então, ou é 0,95 ou é 95, tá?
Exame número 4, glicemia e insulina. Muitos pacientes chegam para mim com exame de glicose e sem o exame de insulina. Esse é um ponto muito importante. A gente não pode olhar só a glicemia, a gente precisa avaliar a insulina. Pacientes com hidradeniite e uma insulina aumentada tendem a ter mais inflamação, mais processo inflamatório, inflamações mais recorrentes. Então, muitas vezes a glicemia, se você faz só glicose, né? Ah, só fiz glicose. Tá lá em 82, 89, uma glicemia ótima. Porém, a insulina vai estar lá em 23, 25. Eu esses dias peguei uma insulina em 56. Então, a gente precisa olhar a insulina, porque muitas vezes a gente fica olhando só a glicose e parece que está tudo bem, mas quando a gente pede a insulina está lá em cima e isso pode explicar muito sobre a sua inflamação. E número 5, alguns marcadores inflamatórios, como a proteína C reativa e o VHS, né? Eles ajudam a gente a acompanhar os processos inflamatórios e, obviamente, são interpretados juntamente com todo o quadro clínico do paciente. Existem alguns outros exames que a gente pede, né? Que também são importantes, tipo B12, ácido fólico, perfil lipídico, funções de tireoide, que a gente e aí a gente vai olhar para o quadro do paciente e vai dizer, isso faz sentido nesse caso? B12 ácido fólico é algo que, por conta do ferro da ferritina, eu sempre peço tudo juntinho para a gente poder olhar tudo ali, se está tudo muito baixo e como estão as coisas, que B12 e ácido fólico costuma vir baixo também, tá? Com muito menos frequência do que o ferro e a ferritina, mas também não costuma dar muito bom ali não, né? E alguns outros exames de acordo com o histórico do paciente. A gente pode aprofundar isso em outros vídeos, porque existem uns exames que eu acho bem interessante, como os exames de perfil de doença celíaca, principalmente se o ferro e a ferritina vierem muito baixos, e o intestino estiver muito revirado desse paciente, né? E, e também o exame de ASCA, que é o anticorpo Saccharomyces, que em alguns pacientes com hidradenite aparece positivo, e nesse caso a gente tem uma alteração em plano alimentar que precisa ser feito. Mas isso é episódio para outro vídeo aqui, para a gente poder aprofundar, porque esse assunto é um pouquinho mais extenso. E o maior erro que eu vejo não é deixar de fazer um exame específico, é acreditar que olhando um único marcador você vai entender uma doença tão complexa. Por isso que eu comecei o vídeo falando, não adianta fazer só a vitamina D e botar a culpa toda em cima da bichinha. Então a gente precisa olhar o histórico clínico do paciente, todos os exames que vão condizer com aquele histórico e avaliar como um todo, né? Na prática, o que vai fazer diferença é juntar os exames, os sintomas, a alimentação, a rotina dessa pessoa, como está o sono, nível de estresse e histórico do paciente. Sim, é uma doença complexa e a gente precisa olhar o corpo como um todo. Exame é ferramenta, eles não tratam a doença. Não adianta nada você pedir exame de sangue e falar: ih, minha vitamina D deu baixa, e a minha insulina deu alta. Pegar o exame, botar dentro da gaveta e ó, cruzar os braços e nada fazer. Não adianta, né? Você tem que olhar o exame e fazer alguma coisa para poder corrigir aquilo dali, né? Então, os exames eles não tratam doenças, mas eles ajudam a entender o organismo e direcionar melhor sempre uma atitude individualizada de acordo com cada caso. Agora me conta aqui nos comentários qual desses exames você já fez. E você fez todos eles? Eu tô muito curiosa com a insulina. Me conta aqui, você faz exame de insulina com frequência, né? E existe algum resultado que você nunca conseguiu entender? Me conta aqui também nos comentários. Quem sabe que o seu comentário não vira um vídeo pra gente tirar a dúvida. Vai ser muito bom, né? Não esquece de curtir, compartilhar e me seguir. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.